Evangelho de Lucas 24, a partir agora do verso 13. Naquele mesmo dia, 2 discípulos que estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia que estas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença dele. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando ele nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém? O tema desta palavra é vencendo o desânimo. Amém? Vamos olhar então para a palavra de Deus, buscando nela a nossa saída e qual é a resposta bíblica para que vençamos o desânimo e sejamos realmente cheios do vigor, da esperança, do ânimo que vem do Senhor, para que possamos, para a glória do Senhor, dar muitos frutos para o seu louvor. Primeiro aspecto do desânimo, querido. O desânimo, ele é normalmente resultado de expectativas frustradas. Quando você tem uma expectativa e você vê esta expectativa ser frustrada, isso, via de regra, se revela em algo desanimador. Mas o que é uma expectativa, né? O que é uma frustração? Uma frustração é uma expectativa que não foi alcançada, que não foi atendida. Quando você tem uma expectativa e você a ver ser frustrada, isso traz o desânimo. Eu acho interessante, ouvi em algum lugar, em algum momento da minha vida, eu ouvi uma frase que dizia assim: a expectativa é a mãe das frustrações. Então sabe quando alguém chega para você e fala assim: rapaz, eu fui essa semana num restaurante sensacional, eu acho que eu experimentei o melhor hambúrguer da minha vida. Você precisa experimentar esse hambúrguer. Esse hambúrguer é simplesmente impagável. Olha, maravilhoso. A pessoa, só de ouvir essa propaganda, ela fala assim: meu Deus, eu preciso conhecer esse lugar, eu preciso experimentar. Aí a pessoa vai no restaurante, na hamburgueria. No que ela prova aquele hambúrguer, você sabe que eu esperava um pouco mais, porque me falaram tanto desse lanche, e assim, vai maionese, eu não gosto de maionese.
né? Sabe quando você tem pessoas, né? Às vezes 2 pessoas vão para o cinema. Uma vai sem expectativa nenhuma. Às vezes, eu ouvi falar que tinha um filme, ou cheguei na porta do cinema, eu só queria ir no cinema, escolhi ali de última hora qual filme assistir, aí a pessoa entra e fala, uau, que filme. Às vezes uma outra pessoa, mas que assistiu todos os trailers, que estava assim, é uma sequência de repente de uma trilogia, alguma coisa que essa pessoa gosta, e ela entra cheia de expectativas. Aí quando ela assiste o filme, fala assim, puxa vida, não gostei. Então aí você vai me dizer assim, bom, então tá fácil, então é só baixar a expectativa, ou melhor, não ter expectativa de nada, e tudo que acontecer de positivo está no lucro. Não, mas aí é um outro problema, porque veja, a expectativa, ela é um dos indícios e sinais de que temos fé. Porque se a fé é uma convicção e uma certeza daquilo que o Senhor fará, nós podemos e devemos ter expectativa. A palavra do Senhor, por exemplo, apresenta uma passagem em que Jesus, ele estava frustrado, ele estava assim, chateado com uma situação. Ele passou por uma terra, a sua própria terra, com o poder de curar, ele passou ali, sabendo que haviam necessidades naquele ambiente, mas a palavra do Senhor diz que ele não pôde fazer ali muita coisa. Por quê? Porque não havia expectativa, não havia fé. As pessoas viram Jesus passar, mas é só o filho do carpinteiro. Então nós precisamos ter expectativas, mas ao mesmo tempo eu estou dizendo que expectativa demais, ou a própria expectativa, não necessariamente demais, mas a própria expectativa é também um problema. Então como resolver esse problema? Tendo as expectativas corretas, tendo expectativas que estejam sustentadas pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos dá uma direção, ela nos mostra qual é a realidade da nossa vida e qual é a resposta que Deus tem para a realidade da nossa vida. E uma vez que as nossas expectativas estejam ajustadas ao que a palavra de Deus diz que é a realidade da caminhada cristã, não apenas a realidade dos seus desafios, mas a realidade do socorro que encontramos nela, nós passaremos a ter expectativas alinhadas e adequadas, e nós não veremos mais, nós poderemos, enfim, resistir a esse espírito, a essa tentação da frustração, porque o nosso pé não vai vacilar, porque nós vamos dizer, eu sei de onde vem isso, mas também sei quem é o meu Senhor. Queridos, a vida cristã, não há lugar nenhum na Bíblia que diz que a vida cristã é uma vida sem problemas, é uma vida sem dificuldades. O que a Bíblia diz é que a vida cristã é uma vida com vitória sobre os problemas e vitória sobre as dificuldades. É exatamente o viver adequado, o viver corretamente a vida cristã que por vezes nos vemos em lutas e em situações desafiadoras. Um dia certa pessoa, você logo vai reconhecê-la, fez a seguinte oração: Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Sabe qual foi a resposta para a oração? Ok, tem uma cruz te esperando, porque essa é a minha vontade para a sua vida. Às vezes, exatamente por fazer o que se espera, fazer o que é correto, por se posicionar, por não se permitir enredar, por se colocar realmente na sua condição de cristã, às vezes é exatamente isso que coloca uma cruz na sua caminhada. E expectativas corretas, expectativas equilibradas não te frustram, porque há pessoas que dizem, mas eu orei, mas esse é o homem de Deus, essa era a mulher de Deus, por que o casamento está difícil agora? Expectativas erradas, expectativas irreais, expectativas que fogem. Porque qual era o equívoco da expectativa desses discípulos? Só para colocar aqui, né? O texto apresenta como discípulos. Estudando um pouco esse texto, há quem diga que há uma chance de ser um casal, porque eles só citam o nome do homem. Para o contexto cultural da época isso era a prática, o Cleopas, né? Então havia uma outra pessoa e ambos entraram em casa, então dá a entender que talvez morassem juntos, então poderia ser um casal. Eu não posso fazer essa afirmação, mas quem sabe o fosse. Mas eles estavam tendo uma conversa, e eles estavam dizendo, e está registrado no versículo 21, quando Jesus faz a pergunta: e aí, por que vocês estão aí, né, tão desanimados, tão borocochôs? Diz assim o verso 21: nós pensávamos que ele era o Cristo. Porque o texto inicia assim: naquele mesmo dia,
Aquele era o contexto da crucificação de Jesus. Era o terceiro dia, o dia em que nós sabemos ele ressuscitou. Eles ainda não o sabiam, apesar de deverem saber. Nós vamos chegar lá. Mas nesse mesmo dia, nesse contexto de um Jesus que estava sendo aguardado e que havia uma expectativa a respeito de qual seria a sua atuação na história, esse Jesus agora está morto. Então eles fazem a seguinte declaração: bem, a nossa tristeza, o nosso desânimo é pelo fato de que nós pensávamos, verso 21, que ele era o Cristo, que vinha para resgatar Israel. Mas isso já aconteceu há 3 dias, ou seja, a sua morte aconteceu há 3 dias. Qual era a expectativa deles? Porque o tempo todo, no ministério terreno de Jesus, seus discípulos o abordavam e o indagavam com o seguinte questionamento: quando restaurarás o reino a Israel? Escuta, quando é que você derruba Roma? Quando é que você estabelecerá uma liberdade para o nosso povo, nos tirará da opressão romana, dos impostos, de todo esse jugo? E quando é que você vai nos livrar e governar com o seu cetro de justiça sobre Israel? Quando é que o Jesus general se mostrará? Esta era a expectativa. Mas pergunto a você, de Gênesis até aquele momento, em que momento a palavra de Deus apresenta esse Jesus? Em que momento a Bíblia declara que esta seria a intervenção do Messias na história? Eu me lembro de Isaías 53. Ninguém viu beleza ou formosura nos seus olhos. Ele foi quebrado, humilhado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Ele será, inclusive esse verso, o capítulo 53 de Isaías apresenta o servo sofredor. O próprio Jesus, ele dizia: importa que o Filho do Homem seja entregue às autoridades, seja morto, sofra, morra e então ressuscite. Um dia um de seus discípulos, você sabe bem, Pedro, fala: para com isso, que conversa é essa de morrer, que conversa é essa de servo sofredor? E o próprio Jesus fala assim: arreda de mim, Satanás, você não sabe do que você está falando. Veja, o Jesus bíblico e o próprio Jesus, o tempo todo em seu ministério, se apresentou como aquele que para este momento da história, para esta intervenção de Deus, para justificar o pecado do povo, precisaria vir, sofrer, morrer e então ressuscitar. De onde é que eles tiraram a ideia de um Jesus general? De suas expectativas fora da palavra de Deus. Pastor Luciano, ele apresenta esse texto como o maior tratado teológico sobre cristologia da história, e que infelizmente não ficou registrado, porque diz assim a palavra de Deus. Então, pela palavra, poderíamos aqui parafrasear dizendo assim: então Jesus pega a Bíblia, você sabe bem, ela ainda estava em formação, então pegamos a Torá, ele não estava com ela nas mãos, mas vamos aqui ilustrar dessa forma, parafrasear dessa forma. Então ele pega a Bíblia e de Abraão, Moisés, passando pelos profetas, ponto por ponto da Bíblia, ele vai dizendo: o Cristo bíblico é este servo que virá, é este Filho de Deus enviado pelo Senhor, que vai padecer, e ele precisa passar por todas essas agruras, por todo esse sofrimento, porque há um propósito. Ou seja, ele traz uma realidade à palavra. Ele realinha as expectativas. Vocês não estavam entendendo. As expectativas de vocês, elas eram as expectativas de vocês, mas não é o que a palavra diz. E o que eu quero lhe dizer neste dia é: o Senhor não tem compromisso com as nossas expectativas, Ele tem compromisso com a sua fidelidade, e a sua fidelidade está registrada na sua palavra. Por isso, quando eu e você nos afastamos e criamos expectativas equivocadas em nosso coração, é porque certamente nos afastamos da palavra de Deus. O casamento está difícil. A Bíblia diz que o ferro ao ferro afia, que é uma bênção, que é ideia de Deus, que é maravilhoso, mas que tem dificuldade. Filhos são uma bênção, são herança do Senhor, está na palavra, mas a palavra de Deus vai dizer que o pai que ama, disciplina, corrige, paga um preço. Ministério, o Senhor chama, maravilhoso. Mas as pessoas não reconhecem. Está na palavra de Deus, irmão. Está tudo lá. Deixa eu, então, rapidamente aqui, lhe dar alguns exemplos a respeito de qual é a realidade sobre a vida cristã. Porque talvez você esteja desanimado,
olhando para a sua vida cristã, olhando para o seu ministério, olhando à sua volta e falando assim: mancha, não era para estar assim, era para estar melhor. Então me deixe colocar aqui alguns textos. Por exemplo, 2 Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia. Tiago 1, 2 e 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, opa, lá vem coisa boa, o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. 1 Pedro 5,9. Resistam, permaneçam firmes, sabendo que os irmãos que vocês têm, todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Aqui o Senhor apelou, Ele falou assim, porque tem algo na nossa natureza, se a gente olhar para o lado e ver que alguém está passando pelos mesmos sofrimentos que a gente, até parece um quentinho no coração, fala, bom, pelo menos não sou só eu. Pelo menos eu não sou a única pessoa nesse mundo que quando se posiciona no trabalho sofre perseguição. Pelo menos eu não sou a única pessoa nesse mundo que na faculdade, quando diz qual é a sua crença, ela passa a ser ridicularizada. Pelo menos não sou só eu que, se não entrar no esquema, as pessoas... Então ele fala, fica tranquilo, o certo, o normal, muitas vezes é que seja difícil mesmo. Pastor, você não está me ajudando. Eu vim para a igreja hoje assim, sabe aquela ideia do dar uma abastecida no tanque? Você está secando o tanque. Calma, vamos nos aliar, porque a Bíblia ela vai ter aqui duas realidades. A primeira é, segura o sucesso, fica firme que se está dando ruim, às vezes é porque está certo. Por exemplo, o Salmo 119, 71. Quem faz essa oração comigo? Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Poucos amém. 1 Tessalonicenses 1,6, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores. Olha, vocês são nossos imitadores, vocês estão fazendo certo, vocês estão se tornando a minha imagem. Como? Pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito. Por fim, 1 Pedro 4,13, mas alegre-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete nos negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Esta é a realidade. Só que, glórias a Deus, porque a palavra, ela não apenas nos revela a realidade de que em nossa caminhada, aqui no trilho cristão, haverão dissabores, haverão problemas, haverão lutas, haverão frustrações e perseguições. Mas aí eu quero também, para que nós alinhemos a nossa esperança, alinhemos o nosso coração, quero dizer também outras coisas que a palavra de Deus dizem a nosso respeito. Isaías 40, 29, ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías 40, 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. João 16, 33, tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Salmos 9, 9 e 10, sede fortes e corajosos, não desanimem, não se atemorizem, porque o Senhor vosso Deus vai conosco, não vos deixará, não vos desamparará. A vida cristã não é uma vida sem problemas, mas a vida cristã é uma vida com vitória sobre os problemas. Esta é a fidelidade do Senhor, da sua palavra, o seu compromisso, a sua promessa, a nossa esperança. Esse é o nosso Deus. Então quando eu digo de alinhar a realidade, não é, como brinca o Luciano, né, aquela coisa do crente prego, só toma na cabeça, não. Mas é alinhar a expectativa. Tem problema? Tem. Mas se eu estou andando no caminho do Senhor, tem um Deus que me socorre em meio aos problemas. E a primeira coisa que Jesus fez foi corrigir aquele problema de expectativa, trazê-los para a Bíblia, para a palavra de Deus. Olha aqui o que estava profetizado e escrito a respeito do Messias, do Cristo que viria. O que vocês estão bolando na cabeça de vocês nada tem a ver com o que é a realidade do que a palavra diz. Então, queridos, pare, visualize no seu coração, se parte do seu desânimo,
seu desânimo com a sua célula, seu desânimo em relação à gratidão das pessoas, o seu desânimo em relação ao fato de você estar buscando fazer as coisas corretas e não ver todas aquelas respostas que você imaginaria que seria. Pare e pense, se talvez realinhar isso a uma realidade bíblica, de que há lutas, de que há vitórias, talvez isso traga esperança e ânimo para o seu coração, dizendo, talvez você estava assim, poxa, eu vou abandonar tudo. Talvez essa palavra diga a você, não, pelo contrário, agora que eu estou vendo exatamente que tudo o que está acontecendo, ao invés de me desanimar e fazer parar, é o que me fará correr, porque eu estou exatamente no centro da vontade de Deus. Segundo ponto, o primeiro é que o desânimo ele vem por uma expectativa frustrada. O segundo é que nós desanimamos muitas vezes quando perdemos a capacidade de perceber o agir soberano de Deus e de perceber que o Senhor está conosco, de que o Senhor está presente, de que o Senhor está aqui. Eu por muito tempo olhei para esse texto como um texto muito triste, porque olha o que diz o verso 15, diz assim: enquanto conversavam e discutiam, quem? 2 discípulos. Que discípulos? Discípulos que conheciam Jesus, discípulos que haviam caminhado com Jesus, discípulos que não eram dos 12, mas eram do grupo próximo, porque quando você vai para o final da porção da palavra que nós lemos, diz que ele foi até a casa que os 11 estavam, agora 11 porque um morreu, se suicidou, Judas. Eles vão até lá, eles sabiam do endereço, eles eram próximos, quem sabe daqueles 70 que a Bíblia apresenta, ou seja, eles estiveram com Jesus, eles estiveram fisicamente com Jesus, mas o texto diz assim: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles, porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. O desânimo era tão grande, o abatimento era tão grande, a tristeza, a frustração era tão grande, que o próprio Jesus caminhava ao lado deles e fazendo perguntas, viu, o que está rolando? E eles dando bronca em Jesus. Você não sabe? Sabe, queridos, que eu muitas vezes orei esse texto mesmo, de verdade, assim, com a seguinte oração: Senhor, que eu me livra, Senhor, do constrangimento de estar caminhando com o Senhor sem reconhecê-lo, de estar, Deus, num lugar, de estar fazendo algo, de estar participando de um mover seu, dizendo que não é seu, quando ele simplesmente é diferente do que eu imagino. Qual é a minha teoria aqui sobre essa questão deles não terem reconhecido a Jesus? Jesus aqui já não era mais o Jesus, o Filho de Deus, que na sua passagem passou e viveu pela terra. Aqui era um Jesus ressurreto, não era o Filho de Deus, era o Deus Filho. O Jesus aqui tinha corpo glorificado, o Jesus aqui se apresenta para eles de alguma maneira, de uma forma diferente. E eles não tiveram a capacidade de reconhecer o novo Jesus, porque Jesus que eu conheço só pode ser daquele jeito que eu vi na sua primeira passagem. E às vezes eu posso estar falando aqui de coisas até assim menores. Você vai olhar e falar assim: poxa, será que às vezes as pessoas têm esse comportamento? Tem. Às vezes as pessoas estão desanimadas e tristes com as suas igrejas, tristes com o contexto, porque diz assim: olha, essa igreja é uma bênção, o pregador é uma bênção, o louvor é uma bênção, mas igreja preta, né? A igreja top é a igreja pequena, porque na igreja pequena você sabe o nome de todo mundo, o pastor toma café na sua casa, nessa ele também toma, querido, experimenta convidar, brincando, mas sabe, a gente para falar com o pastor tem que ligar na secretaria da igreja e buscar ajustar um horáriozinho para a gente poder. E como pode isso, querido? São 5.000 pessoas, é para o seu bem e para o nosso bem, mas algumas pessoas olham. Quando você está diante dessa mesma pessoa, você percebe a presença de Deus, você sabe que Jesus está ali, mas não é do jeito que eu achava que era. Nada contra, amo, vim de tradição presbiteriana, então pensa um cara que conhece os hinos, fala o número do hino da harpa cristã aí, ou dos salmos hinos, que eu sei falar para você. Mas igreja boa, tem gente se entregando aí, mas igreja boa tem hino. E esse pregador, nossa, que palavra, que eloquência, poxa, nosso coração ferve quando ele fala, mas é todo tatuado, né?
Esse púlpito bonito é aqueles púlpitos de madeira, Bíblia de papel. Isso aí é um latão. Eu não tenho dúvida se Jesus fala num púlpito de latão. Um dia, queridos, eu estava com uma pessoa e ela me falou assim: você conhece o pastor fulano de tal? Eu falei: conheço, uma bênção. Pois é, eu também acho uma bênção, eu ouço na internet. Você conhece ele? Conheço, tal. E falando poxa, né, mas... Ela foi falando assim, como os discípulos estavam dizendo. Quando ele fala, o coração ferve, né? Ou seja, ele está falando a Bíblia, sinto que tem o poder. Aí a pessoa para e fala assim: mas aquela barba, né? E começou a falar mal da barba, e falar, e eu comecei a olhar e falei assim: meu Deus, parecem uns discípulos. Quando ele fala, o nosso coração parecia arder, mas os nossos olhos estão fechados. Por quê? Só consegue reconhecer o Jesus ressurreto quem está aberto ao novo de Jesus. Lembra do exemplo simples, quase bobo, da garrafa de água? Dentro daquela garrafa tem o que? Água. Qual é a validade da água? Talvez até indeterminada. Água é água. A água tem apresenta suas características: inodora, insípida, incolor. A água é água. Mas dentro de uma garrafa, ela passa, se ela estiver na natureza, ela não tem validade. Mas quando você invasa ela numa garrafa, ela passa a ter validade. Por quê? Porque a água agora, ela não é mais água, não, porque a embalagem tem validade. E embalagem estraga. Ou seja, a verdade do Evangelho não se muda. A apresentação, querido, à vontade. Mas nós muitas vezes estamos: cadê Jesus? Cadê Jesus na minha vida? Cadê Jesus no meu casamento? Cadê Jesus na vida dos meus filhos? E nós queremos entender: porque eu sei que Jesus está na vida dos meus filhos se eles falarem sim, sim para tudo. E de repente, por uma questão de sabedoria humana, não estamos nem falando de desobediência, estamos falando só de você entender o novo, que agora estamos numa nova geração, que precisamos nos dispor a falar com as pessoas, a ouvir os seus dramas, a orar com elas, a nos aproximar. Você percebe? Esses discípulos, eles estavam diante de Jesus sem a capacidade de reconhecê-lo. Isso é muito triste. É muito triste quando nós nos sentimos sozinhos. Sabe, queridos, e aqui também é algo muito importante que eu quero apresentar a você. Nós estamos vindo da nossa história recente, de um momento, e eu ouço as declarações de algumas pessoas, né, especialmente no final do ano passado. Passamos por um momento importante na nação, um momento muito aguerrido, um momento em que muitas pessoas se lançaram olhando para essas questões. Tivemos, momentos de eleição, enfim, tudo aquilo que vivemos. E hoje muitas vezes a gente está com pessoas e a gente percebe pessoas dizendo assim: poxa, pastor, eu não estou muito bem. Eu me envolvi bastante com isso, botei muita expectativa nisso, trabalhei pensando sobre essas coisas, entendi realmente que estamos numa guerra, entendi realmente que nós estamos lutando por algo. E quer saber, a sensação que eu tenho é que nós perdemos. E você tem pessoas muitas vezes desanimadas, abatidas, olhando para essa situação, dizendo: onde está Deus? Sabe, queridos, uma das minhas atribuições aqui na casa é estar à frente, caminhar no Ministério de Ensino, com uma equipe maravilhosa que está conosco, né? Tem aí o Alcance Saber, e temos a Escola Bíblica. E uma das disciplinas da Escola Bíblica, um dos cursos da Escola Bíblica que eu particularmente adoro, amo, e até por isso eu particularmente pessoalmente sou o professor desse curso, é o curso de Eclesiologia ou História da Igreja. E a história da igreja, ela é uma história maravilhosa, só que é uma história um pouco conturbada. Ela lembra muito o povo de Israel, o registro que há do povo hebreu no livro de Juízes. O livro de Juízes é assim: o povo peca, se afasta cada vez mais do Senhor, cai em idolatria, é levado cativo, sofrimento, mas o Senhor levanta um resgatador e faz um grande milagre. Aí vem um Sansão, vem um Gideão e aqueles milagres maravilhosos. Só que o que acontece na sequência? O povo peca, o povo se afasta, o povo é levado cativo e o Senhor levanta um resgatador. Só que chega uma hora que começa a dar raiva, porque o livro de Juízes é assim: o povo cai, aí termina um capítulo com glória a Deus, mas o povo se afasta. A história da igreja, ela é ilustrada pela história do livro de Juízes. Porque você olha desde a igreja, desde o nascimento da igreja, no livro de Atos, você percebe que de tempos em tempos, lutas, perseguições,
externas, mas também muito problema interno, esfriamento, heresias. Tantas coisas vão se impondo e abatendo a igreja. Mas saiba que os grandes avivamentos, os grandes moveres e os grandes renovos do Senhor na sua história, eles aconteceram exatamente nos momentos em que mais a igreja sofreu, em que mais a igreja foi perseguida. Então você tem, por exemplo, a reforma protestante, a reforma protestante, da qual eu e você somos frutos por estarmos nessa casa. Ela foi uma resposta do céu para a venda das indulgências, para um afastamento das palavras que havia na igreja. Os puritanos e o movimento pietista, que era um movimento que pregava a pureza, a inerrância das escrituras, ele é uma resposta ao racionalismo e a um esfriamento que foi imposto à igreja daquele tempo. Um movimento fundamentalista, ele combateu o liberalismo teológico que a revolução industrial e a teologia liberal que questionava milagres quis impor. O movimento pentecostal, por exemplo, ele é uma resposta ao secularismo do pós-guerra, quando o homem diz: o homem tem o controle, o que ele fez foi gerar a guerra. O que aconteceu? O Senhor manda o Pentecostes dizendo: então eu vou colocar línguas estranhas e milagres que vocês não podem decifrar. E houve um grande avivamento. E muitas vezes eu e você estamos como esses discípulos, falando para Jesus: será que só você não sabe o que aconteceu em Jesus, lá em Jerusalém? E a resposta que ele tem para essa pergunta, a pergunta é: onde está Jesus? Onde está Jesus? Está no mesmo lugar que sempre esteve, no controle da história, no controle da sua vida, no controle da sua casa, sendo fiel à sua palavra, sendo fiel à sua fidelidade. Foi isso que foi ministrado aqui no momento dos dízimos da oferta. Ele continuará respondendo às nossas orações. Ainda existe se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei a sua oração, virei do céu, sararei a sua terra. Isso não está condicionado a regime de governo, isso está condicionado à fidelidade do Senhor, à sua palavra e à nossa obediência. Pessoas estão abatidas, questionando onde está o Senhor continua fiel à sua palavra. Você pode hoje decidir diante de Deus, mudar essa realidade, trocar essa tristeza, esse desânimo por uma confiança. Não é uma confiança passiva, não é então tudo bem, está do jeito que Ele quer. Não, o que eu estou querendo dizer aqui é que quando nós somos fiéis, andamos em obediência, há uma resposta do céu, há promessa na palavra de Deus. A Bíblia diz duas coisas a respeito do tempo que temos vivido: que é um tempo difícil, enquanto estivermos nessa terra estaremos sujeitos às lutas. A segunda é que sempre haverá um escape, uma vitória, um milagre, um azeite que não para de jorrar de uma botija, enquanto a palavra do Senhor não declarar que é para parar de jorrar. Eu declaro sobre a sua vida isso. E por fim, para nós concluirmos e terminarmos, qual a resposta? Porque nós até aqui construímos só um caminho que faz um diagnóstico. Por que havia desânimo? Porque havia frustração, e uma frustração fruto de um equívoco, e porque se perdeu a capacidade de ver que Jesus estava agindo e atuando, e falando e fazendo. Porque olha que curioso o fato de Jesus estar andando do lado daquele discípulo. Eles disseram assim: então, ele falou que ia morrer, falou que ia sofrer, falou que ia ressuscitar. E aí hoje de manhã umas mulheres do nosso grupo foram lá onde ele estava morto. Ele não estava lá, a tumba estava vazia, uns soldados falaram que ressuscitou. Aconteceu tudo o que ele falou, mas ele sumiu. Mas a gente está triste ainda assim. Está acontecendo tudo o que ele disse que iria acontecer, mas a gente ainda está triste. Esses somos nós tantas vezes. Queridos, paz, tranquilidade, bênção, sem choro e ranger de dentes, né? Toda lágrima seca dos nossos olhos, tem um lugar reservado para nós. Esse dia vai chegar. Aqui é trabalhar, é lançar, é a parábola do semeador, que muitas vezes fala de 3 ou 4 sementes lançadas, fala que olha o percentual de acerto daquela semente. Tem muito mais dificuldade do que muitas vezes apenas o bem. Mas até aqui estamos olhando, fazendo um diagnóstico. Mas o texto ele diz agora que depois dessa conversa em que Jesus revela pela palavra qual é a realidade da vida, em que Jesus
né? Ele nos mostra que nós vemos um Jesus que, apesar de não ser do jeito que aqueles discípulos esperavam que ele se apresentasse, sim, se apresenta, sim, está no controle, sim, está caminhando ao nosso lado. A palavra diz que, passados esses aproximadamente 10, quiçá 12 quilômetros, a conversa acabou e Jesus faz menção de que vai seguir o seu caminho. Mas esses discípulos falam para Jesus: não, peraí. Quando eu falava com você, o meu coração ardia. Quando eu estava contigo, você me falava apenas da palavra de Deus, a realidade da palavra de Deus. Por favor, não vai não. Entra comigo, vem para minha casa, assenta na mesa comigo, que eu quero continuar essa conversa, mas dentro de casa. Sabe o que é isso, queridos? Isso é uma resposta. Quantos de nós, muitas vezes, estamos desanimados? As coisas não acontecem. A gente vem na igreja, gosta de vir na igreja, gosta do pregador, tira selfie com o pregador, ouve louvor, assiste pregação, mas não convida Jesus para entrar em casa. Vai embora, Jesus fica aqui. Eu vivo a minha semana, e na semana que vem eu volto para ver se eu encontro ele no caminho e a gente conversa mais um pouco. O que esses discípulos fizeram foi: não. Por favor, entra na minha casa. Como diz a canção, entra na minha casa, entra na minha vida. E a palavra do Senhor diz assim, que eles se assentaram à mesa. E quando Jesus pega o pão e parte o pão, os seus olhos se abriram. Já no início do ano, essa palavra começou a ser assim gerada no meu coração, eu até comecei a meditar nela, e sempre o Senhor começa a falar com você, o pastor já começa a fazer um esboço, eu vou pregar isso aqui. Eu achei que eu ia pregar essa palavra para os jovens mais, que é o nosso ministério de jovens. Mas aí eu lembro de dizer assim para o Senhor: Senhor, se o Senhor me der o privilégio de pregar essa palavra um dia para a igreja, seria bem legal se fosse num culto de ceia. Não sei se você reparou. O que é a ceia? O que é a mesa? A mesa, ela revela duas comunhões. A ceia, ela é uma comunhão com o Cristo ressurreto. E a ceia é uma comunhão com o corpo. Quando você está em comunhão com Cristo, você se liga a Deus. Quando você está em comunhão com o corpo, você se liga à igreja. E você olha para o lado e diz: somos muitos, estamos juntos. Esse é o meu povo, esse é o meu lugar. Pois quando eles se assentam à mesa, quando eles reagem àquela experiência que estavam vivendo, dizendo: Senhor, não, hoje eu não saio desse lugar e te deixo aqui não. Hoje eu levo o Senhor dentro de mim. Hoje o Senhor habita na minha vida. Quando eles entram em comunhão, quando o pão se parte, enfim os seus olhos se abrem e eles reconhecem: Jesus está aqui comigo. E sabe o que acontece? O que era Emaús aqui? Nesse contexto, Emaús é o caminho da desistência. Emaús é o caminho do desânimo. Emaús aqui nesse contexto era o caminho da tristeza, daqueles que estavam em Jerusalém junto com os discípulos, aguardando a expectativa de um Cristo, mas que agora, diante da sua frustração, retornam apáticos, se arrastando por um caminho, tristes, indo a Emaús. Mas quando os seus olhos se abrem, diz a palavra, que aqueles que estavam ali, que Jesus desaparece da frente deles, o que eles fazem? Eles voltam correndo para Jerusalém. Porque Jerusalém é onde estavam os discípulos. Jerusalém é o lugar que Jesus naquele momento diria: fiquem lá até que seja enviado o Espírito Santo. O lugar daqueles que não desistiram, o lugar daqueles que saíram da apatia e do desânimo para o ânimo, é no meio de Jerusalém, com os discípulos, com o povo, ansiando por receber o Espírito Santo. Você pode se colocar em pé, meu irmão, por favor? Porque nós precisamos reagir a esta palavra. Assim como esses discípulos estavam diante de um Jesus que fez menção de que ia continuar. E essa é a menção que eu faço para você agora. Se você não reagir, se você deixar, o culto acaba, tudo bem, Jesus segue o seu caminho e você segue o seu, você entra na sua casa sozinho. A pergunta que eu te faço é: você vai deixar ele passar ou você vai dizer: fica comigo, senta na mesa, me serve o teu pão, me serve o teu vinho, para que os meus olhos se abram?
Sabe, nós vamos fazer um apelo agora para você reagir a essa palavra, e eu não teria problema nenhum se você dissesse: não, eu não quero ir à frente. Não é uma regra, não é uma necessidade. Jesus vai te encontrar onde você está. Mas hoje eu sinto assim de uma maneira especial, para ilustrar o que nós estamos falando, de uma resposta, que se você é alguém que esta palavra desânimo está fazendo sentido para o seu coração e quer deixar esse desânimo para trás, seus olhos estão se abrindo, eu vou pedir para que você venha à frente, para que nós possamos orar com você. Se você vir à frente, nossos pastores, nosso presbitério, nossos diáconos, nossos líderes virão até você, e de maneira profética vão tocar em você e dizer assim: Senhor, arranca as escamas dos olhos. O Senhor tem compromisso com essa vida, o Senhor Jesus se entregou por ela. Que reação você tem? Senhor, se você se sente... Veja, se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, é que a gente não pode se constranger e ter vergonha de apelo. Poxa, eu vou lá para frente, ele está falando para as pessoas que estão assim um pouco desanimadas, estão abatidas, e eu sou líder da célula. O que o povo da célula vai pensar? A minha esperança é que o povo da célula venha atrás de você, bota a mão em você e diga assim: Senhor, anima o meu líder, porque ele precisa e nós precisamos. Então, se você tem nessa hora um coração entristecido, onde está Jesus? Onde está Jesus que a minha família está vivendo o que está vivendo? Às vezes a gente está brigando com Jesus. Será que só você não sabe? Ô Jesus, será que só você não está vendo o que está acontecendo lá em casa? E Jesus está dizendo: o que está acontecendo? Eu estou sustentando a sua saúde, eu estou sustentando o seu coração, eu estou guardando a sua vida, eu estou te dando tempo e oportunidade para você reparar esse erro. Eu estou levantando esse rapaz que está pregando hoje aí para te dar essa palavra. Eu estou lá. Por favor, venha à frente. Eu vou pedir para que a nossa liderança nos ajude em oração. É muito importante que todas as pessoas recebam uma oração que vai arrancar do seu coração esse peso. Eu quero declarar profeticamente que as escamas dos nossos olhos cairão, que aqueles que chegaram nesse culto como os desistentes que se arrastam a Emaús, sairão hoje deste lugar altaneiros, animados, crendo e compreendendo: eu volto hoje para Jerusalém, onde está a igreja de Jesus, onde estão os discípulos, onde os que anseiam pelo retorno do Cordeiro, do noivo, onde eles estão é o meu lugar, um lugar daqueles que esperam no Senhor e renovam as suas forças, um lugar daqueles que continuarão trabalhando, crendo, profetizando sobre essa nação, mas não mais um lugar de apatia, mas num lugar de fé, confiança, trabalhando, estabelecendo o reino de Deus, a sua justiça, a sua palavra. Esse é o lugar da igreja, esse é o lugar do crente, um lugar daqueles que atraem, que fazem que a vontade do Senhor se estabeleça na terra como ela é feita no céu. Comece a orar, querido, você que está aí no seu lugar, a interceder por essas vidas. São muitas vidas. Se você está vendo alguém aqui que você conhece, e se o Espírito Santo está trazendo ao seu coração o desejo de vir orar com essa pessoa, querido, eu quero te dar essa liberdade. Talvez faça sentido para essa pessoa que está aqui receber a sua oração, receber a sua intercessão, em nome de Jesus. Venha com alegria, como aqueles que animam, como aqueles que dizem: o cordão de 3 dobras, ele não se romperá. Esteja aí onde você está, no seu lugar, querido, comece a orar. Se quiser orar em outras línguas, a profetizar, mas vamos declarar um espírito novo, um ânimo novo, um ânimo redobrado será derramado sobre o povo de Deus, sobre a igreja. E nós vamos sair de um lugar de apatia para um lugar de vitória, de bênção. E aqueles que estão andando vão correr, e os que estão correndo vão voar, e aqueles que estão animados animarão ainda muito mais a outros, e veremos grande glória do Senhor ser derramada sobre a igreja, sobre a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, Deus.
Eu quero abençoar teus filhos e filhas. Quero abençoar aqueles que acompanham esta ministração, Pai, de maneira online, para que em nome de Jesus o teu Espírito encha este lugar, encha seus corações, encha suas vidas, encha os seus espíritos e renova-os. Renova, Senhor, a nossa força, renova o nosso ânimo, dá-nos a tua alegria, dá-nos da tua bênção, dá-nos da tua paz. Glórias a Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.